Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira. Bom dia, Patrick. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, Luiz. Bom dia, os nossos amigos da CBN, via o YouTube e na rádio. Tudo bem com você, Manuel? Tudo certo? Tudo bem? Como é que você está, Patrick? Tudo Graças a bem, Deus, graças a tá, Deus. tá tudo bem. Vamos lá, Manuel. Então você fala pra gente hoje sobre o aumento da frota de veículos em todo o estado e as consequências disso. Acho que dá pra gente falar um pouquinho também sobre esse aumento histórico, né, da frota de veículos e se a infraestrutura da cidade acompanha isso historicamente ou não, né? Patrick, o Detran, ele divulgou esses dias agora, né, a partir de ontem, o quanto aumentou a frota. Qual é a frota até 30 de abril de 2024, né? E nós fizemos um levantamento, uma estatística considerando o quanto essa frota cresceu em 2024, a partir de janeiro a abril. Para que nós tenhamos uma ideia, Patrick, na frota total de todos os veículos que estão registrados no Amazonas, no Departamento Estadual de Trânsito, entraram 22 mil veículos na nossa frota total. Olha só, Patrick, numa média, um pouco mais de 5.500 veículos a cada mês, a média, né, que houve esse aumento. Houve um aumento efetivamente de quase 2% da frota nesse período, né? E aí nós trazemos para Manaus, Patrick, né? Em Manaus, só em Manaus, dos 22 mil veículos, entraram 16 mil veículos, né? A média de Manaus, ela passa de 5.500 do estado, não, a média de um pouco mais de 4 mil veículos por mês que entraram oficialmente como veículos novos. Olha só, Patrick, aqui não está, efetivamente não está cadastrado aquele veículo que veio de outra unidade, das outras unidades da federação, que estão circulando em Manaus, aqueles veículos que vêm de outros locais do interior do estado que estão circulando em Manaus, né? E que, na realidade, estão registrados apenas em outra unidade da federação, né? Ou seja, esse volume de veículos, né, corresponde, Patrick, olha, por exemplo, em termos de motocicletas em Manaus, vamos lá, né? A motocicleta, que hoje representa 32% da nossa frota, né? Entraram 10.576 motocicletas novas, tá? Foi uma média de janeiro até agora, 2.644 motos que entraram nesse período, né, de 4 meses, um aumento de 2,22%, Patrick. É um número assustador pela capacidade que tem do nosso sistema viário, Patrick. É preocupante isso, porque nós temos cada vez mais carros, nós temos cada vez mais veículos do transporte individual, que se for somar, Patrick, os 60,5% de automóveis, né, que circulam em Manaus, o automóvel aquele, o veículo do Uber, o veículo particular, né, o veículo que as pessoas utilizam para o transporte individual, somado os 32% das motocicletas, nós temos 92,5% de veículos só para o transporte individual de passageiros. Ou seja, esses veículos estão competindo diariamente, Patrick, com os ônibus do transporte convencional, os ônibus do transporte especial, os ônibus do transporte alternativo e os ônibus do distrito industrial, né? Esses ônibus representam 2,3% da nossa frota. Olha só, Patrick, esses mesmos ônibus que são responsáveis de transportar mais de 55% da população, representam 2,3%. E o transporte individual, que transporta de 25% a 30% da população, representam 92,5%. Tem alguma coisa errada aí, você não acha, Patrick? Na verdade, essa seria até um dos motivos que eu iria levantar aqui com você, Manuel. Será que
um dos problemas para esse aumento, né, da frota, esse grande aumento da frota de veículos individuais, seja talvez um dos motivos, né, seja talvez o problema que a gente tem no nosso transporte público coletivo, né, porque talvez se tivéssemos um transporte público melhor e com mais opções, muitas pessoas talvez nem optariam por comprar um veículo, né, sabendo que hoje em dia comprar carro é caro, né, e abastecer o carro é mais caro ainda, né? Então, talvez um dos problemas, você pode me confirmar ou não, por favor, um dos problemas, né, um dos motivos para esse aumento na compra de veículos pessoais, né, seja a falta de conforto, a falta de segurança, os problemas que a gente tem em geral no transporte coletivo público, não? Claro, Patrick, nós diríamos que é um conjunto de justificativas e de motivos que podem ser atribuídos a isso, né? Essa questão dessa opção que nós não temos no transporte coletivo quanto à sua qualidade, quanto o seu atrativo, para que quem tem carro, quem tem moto, deixe o seu carro em casa para utilizar o transporte urbano convencional, né? Esse transporte urbano convencional, normalmente, isso é uma avaliação de quem usa o transporte, ele não é confiável. Ele demora muito a se deslocar, as pessoas passam muito tempo esperando, ele não é confortável, ele gera uma sensação de insegurança muito grande nas pessoas. A estrutura viária da cidade, o seu mobiliário urbano, os terminais de integração, os pontos de parada de ônibus, a sinalização, ou seja, o sistema viário como um todo, né, o itinerário desses veículos, eles demoram muito, eles dão muitas voltas, eles não são objetivos, eles não fazem com que as pessoas não percam tempo. Isso é um dos motivos que faz com que as pessoas não venham aderir, né? Agora, Patrick, tem um fato interessante, né? Evidentemente, de todas as cidades do estado do Amazonas, e aí nós estamos analisando o crescimento da frota no estado do Amazonas, nós verificamos uma coisa muito interessante, e que isso é consequência disso tudo que você apontou, né? Manaus é a cidade onde nós temos a menor participação de motocicletas na nossa frota, 32%. É um percentual muito elevado para uma frota elevada como tem Manaus, né? Tá certo? Essa na realidade, de 952 mil veículos, um pouco mais, né? Agora, quando a gente analisa as cidades da região metropolitana, quando a gente analisa as 10 maiores cidades do Amazonas, né, nós verificamos, Patrick, que, por exemplo, Itacoatiara, a participação de motocicletas no transporte das pessoas em Itacoatiara, ela é 79%, ou seja, conta 32% em Manaus. Em Parintins, Patrick, ela representa em torno de 87%. Em Manacapuru, 72%. Em Tefé, exatamente 87%. Em Coari, 89%. Você veja, Patrick, que as cidades que não têm transporte coletivo, a tendência natural das pessoas, ou elas, a primeira opção, ela é caminhar, andar a pé. A segunda opção é andar de bicicleta. E a outra terceira opção, que hoje está sendo a grande maioria, é utilizar a motocicleta como meio de transporte. Ora, esse é um fato de direito. Esse é um fato concreto que nós temos, né? A má qualidade ou a inexistência do transporte público de passageiros. Isso nos leva a uma responsabilidade redobrada, Patrick. Por quê? Porque exatamente nos motociclistas, nós já falamos na semana passada, Patrick, é que se tem o maior número de acidentes de trânsito, que se tem o maior número de vítimas fatais. Patrick, essa semana, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado, ela revelou um nome estarrecedor. Até nós pedimos à produção do programa para checar isso junto à Secretaria de Estado de Saúde. Ela divulgou um dado que me deixou assustado. Ela colocou que nós tínhamos para mais de 5 mil pessoas sequeladas em acidentes no período de janeiro a abril desse ano em Manaus.
Olha só, Patrick, é um número de guerra, é um número de vítimas de guerra, né? Ou seja, nós já tínhamos um aumento de 44% nos motociclistas em relação ao quadrimestre do ano passado. Nós já tínhamos um aumento de quase 22% no número de vítimas fatais no mesmo período total de janeiro a abril do ano passado. E aí tem esse número estarrecedor de pessoas sequeladas. E aí, Patrick, vem o outro X da equação. Quanto maior a frota, quanto maior o transporte individual, mais problemas nós temos no trânsito, mais vítimas nós podemos gerar, mais acidentes são mais vulneráveis de acontecer, mais pessoas sequeladas, elas aparecem para entrar na conta da saúde pública do Estado, da saúde pública do município, entra no Sistema Único de Saúde brasileiro. Ou seja, todo mundo sai perdendo, todo mundo é prejudicado. Aí é que vem aquele apelo. É preciso, nesse mês do Maio Amarelo, que nós reflitamos que essa política de não fortalecimento do transporte público como prioridade, a não adoção de medidas urgentes que levem a melhorar a segurança viária do motociclista, medidas que venham favorecer prioritariamente a operação do transporte público de passageiros no sistema viário de Manaus, de Itacoatiara, de Parintins, de Manacapuru, de Tefé, de Quari, porque essa população, Patrick, ela representa mais de 93% da população do Estado, mais de 93% dos veículos que circulam e que estão registrados no Estado, é a grande maioria esmagadora de irmãos amazonenses que são vítimas vulneráveis dessa nossa política de mobilidade urbana totalmente distorcida. É um reflexo quando você levanta isso, viu, Patrick? A qualidade do transporte, a falta de opção e a insegurança viária. Agora, Manuel, eu queria um comentário seu breve para a gente já se encaminhar aqui para o final da nossa conversa, mas um ponto levantado aqui pelo ouvinte, o Augusto mandou para a gente aqui, algo que a gente já falou aqui em outras oportunidades, inclusive na CBN, né? Eu só não lembro se com você a gente comentou aqui ao vivo, Manuel, mas ele fala sobre rodízio de placas, né? Ele diz exatamente assim, ó, vou ler aqui na íntegra o que disse aqui o Augusto. Mandou o seguinte, é muita conversa e pouca ação, se tratando de Manaus, a solução é o rodízio de placas, o rodízio de veículos é uma alternativa para controlar o número de veículos circulando diariamente e, consequentemente, melhorar a fluidez do tráfego e reduzir a emissão de gases poluentes. Foge do meu entendimento o porquê as autoridades relutam tanto em adotar essa medida. A opinião do Augusto. Você acha que seria viável? Dá para discutir? Se já não foi discutido, realmente não tenho essa informação, Manuel, essa questão do rodízio de placas por aqui? Patrick, eu vejo isso uma solução, uma pessoa que está com uma febre, ela está com uma febre muito grande e nós estamos dando, vamos dizer, um banho de água do sereno, né? Tá certo? Quando na realidade ela está com a febre, ela merece um antibiótico, né? Segundo os médicos, né? Eles dizem, ou seja, esse mal nosso do trânsito, da má circulação, ele não vai ser simplesmente amenizando pelo rodízio do automóvel. Se fosse assim, São Paulo, o trânsito de São Paulo seria o mais amigável possível, né? A cidade é uma megalópole que, na realidade, já fazem isso porque ela se tornaria intransitável. Manaus está chegando a esse ponto se nós continuarmos nesse nível de crescimento. Mas eu não vejo isso como uma solução imediata. A solução imediata, Patrick, vamos aumentar a velocidade do ônibus, vamos priorizar o transporte coletivo, vamos melhorar o atendimento nos terminais, vamos fazer quadro de horários, vamos fiscalizar a utilização das faixas exclusivas, vamos priorizar o transporte coletivo, vamos dar essa opção para que as pessoas que moram longe, as pessoas que moram no Alfredo Nascimento, no fundo do Vale, no fundo de Igarapé, ela não tem carro, ela anda de ônibus, ela anda a pé,
Nós temos que priorizar 52% da população que mora na periferia, que necessita de transporte para ir para o trabalho, porque senão ela vai a pé, ou ela vai optar de pagar na ida para voltar na volta. Ou seja, nós temos que dar prioridade à maioria. Não é para quem tem uma Mercedes-Benz que pode se deslocar para o seu trabalho, porque o rodízio só beneficia quem não sofre, nunca vai utilizar o transporte público de passageiros. Ele vai continuar querer num conforto de ter uma fluidez. Então, o nosso problema não é a minoria, o nosso problema é a maioria. É por isso que eu vejo que o rodízio não é uma solução nem na primeira, na segunda, na terceira. Talvez isso lá por último, mas eu acho que tem medidas muito mais objetivas, mais eficazes e que beneficiam demais a população. É a opinião do seu amigo aqui. Eu entendo como uma boa, eu não sei se solução, mas uma iniciativa que talvez amenizaria um pouco o Manuel, né? Assim, agora, eu concordo com você que essa seria uma passada de pano para tentar resolver por enquanto, mas com o aumento da frota, o problema volta a acontecer se não houver mudanças mais drásticas, né, em termos de infraestrutura, em termos de conscientização de trânsito, enfim, em outras searas, né? Mas acho que dá para a gente levantar e até conversar mais especificamente sobre esse rodízio, viu, Manuel, em outras oportunidades, já que o nosso tempo já está acabando. Dá para falar um pouquinho sobre isso. Não se descarta isso. O que eu vejo é o seguinte: se nós temos que montarmos uma estrutura para fiscalizar rodízio, por que não montar uma estrutura para fiscalizar faixa exclusiva de ônibus? Não é? Eu acho que é mais barato, mais fácil, uma frota menor, não é? Ou seja, é uma questão de racionalidade. Nós não temos ainda os radares, nós não temos fiscalização do homem na rua, nós temos limitação de fiscalização. Para nós fazermos isso, nós tínhamos que ter uma superestrutura de fiscalização, porque senão é desmoralizado, né? O problema todo é esse. O que é melhor, o que é menos dispendioso, o que é mais fácil controlar, né? Ou seja, é mais fácil controlar, Patrick, uma frota de, vamos supor, 952 mil veículos ou uma frota de 20 mil veículos, né? É uma análise que tem que ser feita, claro, o quanto custa isso, e quem é que vai ser mais beneficiado com isso? Qual a quantidade de pessoas? É a nossa opinião. Manuel Paiva, te agradeço, viu, pela conversa de hoje. Um abraço para você, excelente terça, até a próxima. Um abraço, Patrick. Um forte abraço, bom dia, senhores ouvintes, as amigas também do CBN Manaus. 9h24, vamos ao intervalo e voltamos já.